Ao vivo, Silmar César Miller. Bom dia. Muito bom dia, Otávio. Muito bom dia aos amigos do canal Terra Viva. Uma boa, ótima segunda para você, uma ótima semana que está só começando ainda, dando sequência aí à onda de calor. Daqui a pouquinho, na previsão do tempo, nós vamos saber mais detalhes. O que temos de novidade para começar a semana, Silmar? Davi, a semana começando aqui no mercado de grãos, a expectativa da divulgação daqueles relatórios semanais do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que sempre mexe um pouco com o mercado. É o levantamento sobre a situação das lavouras que estão em andamento nos Estados Unidos, lavoura de grãos particularmente. Sei que já estão em estágio de início de colheita. Também expectativa com a divulgação de outros dados que sempre saem na própria segunda-feira, sobre exportações americanas também, tudo isso acaba influindo no mercado. Então, o mercado fica um pouco na expectativa nesse final da manhã de segunda-feira. Soja, agora há pouco, estava operando com queda de 0,9% na Bolsa de Chicago. Milho abriu o dia em queda, está subindo um pouquinho agora, 0,1%. Trigo sobe 0,5%. Houve um novo ataque russo lá ao porto de Odessa, lá na Ucrânia. Isso fez com que o trigo voltasse a subir. A expectativa sempre de que isso cause algum distúrbio lá nas exportações da Ucrânia, que é exportadora importante tanto de milho quanto de trigo. Na Bolsa de Nova York, algodão subindo 0,8%. Já o café arábica cai um pouquinho, 0,1%. O açúcar tem um dia de realização de lucros hoje, ou seja, subiu bastante ultimamente. Hoje é o dia do vendedor, o pessoal vende um pouco para fazer caixa. Então está caindo, o preço do açúcar bruto em Nova York, queda de 1,9%, mas mantém ainda um patamar bastante firme de sustentação. Suco de laranja também cai, 0,6%. Cacau também com uma queda hoje de 1,8%. Boi gordo no mercado futuro da B3 subindo um pouquinho, 0,1%. Já no mercado físico, continua aquele processo de recuperação, começado há algumas semanas, da sequência isso, os preços estão melhorando bastante. Para dar um exemplo aqui, está vendo? Preço em Cuiabá, onde ainda persiste um patamar abaixo dos R$200, mas subiu 1,6% para 192 nesse final de semana. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, alta de 2,3% para R$225 arroba. Araçatuba, Noroeste Paulista, aqui alta de 2,2%, R$230. E Marabá, no Pará, que também sofreu bastante tempo com preço abaixo de 200, está vendo aqui uma boa recuperação, uma alta de 5% num dia só, para R$210 arroba. Parece que agora a coisa realmente se engrenou também em termos de preço do boi gordo. Pelo menos já temos aí praticamente 2 semanas, né, sem novidades e com curva de ascendência, né, de subida. Parece uma tendência mesmo, como já apontavam, como você sempre falou, as previsões aí e as estimativas do mercado futuro do boi gordo. Que continue assim, que continue assim. Bem, moagem de cana-de-açúcar deve atingir novo recorde no Centro-Sul. Segue crescente, como sempre, a produção da cana-de-açúcar, né, Silmar? Davi, pois é, a Única divulgou aqui um levantamento, umas projeções, apostando aqui num crescimento para uma produção recorde, moagem recorde de cana-de-açúcar aqui na região Centro-Sul, para 624,5 milhões de toneladas, em termos de moagem de cana. E uma produção correspondente de açúcar de 40,3 milhões de toneladas, também um novo recorde aqui, crescimento de 19,5% em relação à safra do ano passado. Produção de etanol também se recuperando, um aumento também previsto aqui para 32,3 bilhões de litros, com destaque aqui para o crescimento também da produção de etanol de milho, vem mostrando um grande crescimento ultimamente, especialmente no Mato Grosso, novas usinas surgindo por lá, milho nós temos bastante. Portanto, é um setor que cresce também para a produção de etanol, assim como nos Estados Unidos, né? Praticamente toda a produção de etanol é feita de milho. Então, a previsão aqui para o etanol de milho é 6,1 bilhões de litros nessa temporada atual que está em andamento ainda. Então, resultado muito positivo em termos de produção, correspondendo também aos preços muito bons que o setor tem recebido esse ano, especialmente no caso do açúcar, a etanol nem tanto, e isso faz com que se preveja já para o próximo ano também, pelo menos até o fim do primeiro semestre, a continuidade de preços elevados e, consequentemente, uma tendência de um novo aumento na produção de cana e dos seus derivados aqui no Brasil. Por quê? Porque nossos concorrentes principais, praticamente já está isso definido,
vão ter muito pouco açúcar para exportar, houve quebra de safra de cana tanto na Índia quanto na Tailândia, isso continua ainda, embora agora as chuvas estejam chegando, voltando lá, aliviando um pouquinho a situação de estresse por seca, falta de umidade, que afetou muito as lavouras de cana nesses países que são importantes concorrentes do Brasil. Então o Brasil vai estar nadando de braçada, praticamente sozinho aí na próxima temporada, e os preços devem se manter elevados, estimulando bastante aqui nosso produtor de cana, as usinas de açúcar também, todo mundo que está relacionado com esse tipo de mercado, Tavinho. E para o produtor de cana e para a usina, a maior quantidade de etanol talvez compense os preços que nesse momento são favoráveis ao consumidor, né? Eu estava vendo na semana passada, já é mais vantagem abastecer de etanol em 17 estados brasileiros, né? E temos aí como novidade também os números do Boletim Focus, todos eles para cima, a exceção é para o desempenho econômico do Brasil no ano que vem, que o número é de 1,5%, mas aí é só uma projeção, né? Porque vai se acertando conforme o tempo. Como é que você viu esses dados de hoje? Bom, a gente lembra, lá no início do ano, as previsões mais otimistas para o crescimento da economia brasileira estavam lá em 0,5%. Pouca gente arriscando aí, talvez um crescimento aí de 1%, ou seja, um crescimento pífio. E aos poucos o mercado foi mudando de opinião, as próprias realidades da economia brasileira acabaram levando a isso, e agora no segundo semestre houve um salto aqui nas expectativas de crescimento da economia brasileira para este ano. O Boletim Focus desta segunda-feira aponta aqui agora uma tendência de crescimento de 2,92% no PIB brasileiro para este ano. Era 2,89% a expectativa apenas uma semana atrás. Mas muita gente no mercado já aposta em crescimento acima de 3%. Começa pelo próprio governo. 3,2% é a nova previsão do Ministério da Fazenda, divulgada na semana passada. Muita gente no próprio mercado está acreditando bastante nisso, realmente está havendo uma boa recuperação da economia brasileira. Isso para esse ano. Para o ano que vem ainda continua aqui uma perspectiva um tanto fraca ainda, 1,5%, alguns apostam um crescimento maior. O Banco Central, o Ministério da Fazenda ainda acredita num crescimento maior, também para o ano que vem, em torno de 2%. Mas é um mercado um pouco mais realista, diferentemente do que está sendo previsto para esse ano. Então, aí, expectativa de um crescimento menor, até porque vai ser sobre uma base maior, que é o crescimento desse ano. Ou seja, quanto mais cresce este ano, menor é a tendência já matemática de um crescimento no ano que vem. No resto, não houve mudança aqui, a tendência da taxa Selic está praticamente definida aqui, em torno de 11,75%, dentro daquela expectativa que o Banco Central, o Comitê de Política Monetária, vai continuar reduzindo em meio ponto percentual a taxa básica de juros nas suas próximas reuniões. Como tem só duas, soma as duas aqui, dá 1%, e isso leva para 11,75% a tendência da taxa Selic no final do ano. Para a inflação, sem alterações, permanece uma expectativa ainda elevada de 4,86%, e isso possivelmente não vai mudar. Até porque no segundo semestre agora tem uma tendência até um pouco mais inflacionária, então expectativa de redução muito significativa está fora de questão, está mais para estabilidade ou até alguma pequena alta ainda até o final do ano, Tavinho. Eu estou dando uma olhada aqui, mas não temos nenhuma novidade, nem em área econômica, nem política, pelo menos para hoje. Mas para a semana, o Supremo tem algumas decisões aí que vão virar notícia, né? Tem algumas votações importantes. Tem também várias coisas em andamento, e existe uma expectativa muito grande com relação à questão lá do marco temporal, né? Isso aí vai mexer muito no Congresso agora, depois da decisão do Banco Central de dar ganho de causa aos indígenas, ou seja, praticamente revogando a questão do marco temporal que está prevista na Constituição. Agora o Congresso, começando pelo Senado lá, está se mexendo para tentar levar essa questão para votação no Congresso aqui, revogando, ou seja, mantendo o marco temporal previsto na Constituição, eventualmente com algumas modificações. Isso precisa realmente ser votado uma emenda da Constituição, né, para poder mudar essa decisão da Suprema Corte, né? Então, muita expectativa, especialmente com essa questão, que é de interesse de todos
todo o setor agropecuário brasileiro, porque a possibilidade de manutenção dessa decisão do Supremo vai causar um rebuliço extraordinário aqui na posse de terras, consequentemente, nos destinos da própria produção agrícola brasileira. É uma questão extremamente grave, vem chamando muita atenção. As entidades do setor vêm se posicionando aqui contrariamente à decisão do Supremo, portanto, essa questão toda agora está sendo remetida para a decisão do Congresso. Vamos ver o que sai disso aí. Essa semana, evolução. As conversas que eu tive no fim de semana aí com lideranças da área e até com pessoas de influência, e não conversei com nenhum setor ligado ao setor indígena, né, à área indígena, nem nada, mas estão todos profundamente revoltados com essa decisão do Supremo. É todo mundo muito preocupado e alavancadas, inclusive, com outras decisões do Supremo que aumentam de uma forma substancial a insegurança jurídica no país em vários setores. E na área do campo, então, bem mais ainda. Então, muita gente muito preocupada com isso. O Senado vai tentar reverter essa situação essa semana, mas o Supremo já deu como causa encerrada, né? Tanto que diz que vai julgar essa semana a forma de indenizar aqueles que possam ter que ser retirados de terra. E aí tem dúvidas sobre como se faz a indenização. Se faz a indenização antecipada, se faz em suaves prestações mensais, ou se vira um precatório lá para receber, sabe Deus quando, né? Porque quando a gente der para o governo bate na porta rapidinho com o oficial de justiça para cobrar. Agora, quando o governo deve para você, entra governo, sai governo, entra ano, sai ano, e não sobrou dinheiro para pagar isso aqui, né? Vide aqueles planos Bresser, Collor, Verão, que foram dados como causas ganhas, etc, etc e tal, e até hoje estão lá estacionados. Muita gente que tinha dinheiro na poupança está aí esperando receber isso, e a cada mês, a cada 6 meses chega uma notícia, agora foi postergado para não sei quando, postergado para... O bisneto talvez receba, né? Quem sabe, uma herança desse tipo aí, e nem sabe de onde veio, né? O que é isso aqui? Plano Verão? Plano Collor? Aliás, só acharam R$14 na conta do Collor, né? Aí bloquearam os bens da mulher dele. Ô, Silmar, R$14 é ruim, rapaz. Dá para tomar no máximo uma cervejinha de 600 ml, boa aí, bem gelada com esse calor. No máximo, eu estou falando aqui. Se for para andar de ônibus, dá 3, não dá, 4,40 o ônibus. Dá 3 passagens de ônibus e sobra para uma bala. Que situação, hein? Como é que anda com R$14 só na conta bancária? Tá dando risada de quê, senhor? Tavinho, proporcionalmente é com a insegurança jurídica essa decisão do Supremo começa a causar a partir de agora, né? Ou seja, vai travar investimentos aqui em termos de expansão de área agrícola, né? Porque não se sabe se não é uma área lá que eventualmente está dentro de uma disputa lá por ter sido terra indígena, sabe-se lá quando, lá em 1500 ou 1400 lá. Eu falei com você na sexta-feira aqui. Eu conheço pessoas aí que trabalham exatamente no gerenciamento do dinheiro de estrangeiros, de investimentos estrangeiros em terras, em áreas agrícolas ou no agronegócio brasileiro. Aí eu conversei com um deles no fim de semana, aí perguntei assim, e agora, como é que está o interesse dos estrangeiros por terras no Brasil ou para investir no agronegócio? Ele olhou para mim e falou assim, neca de pitibiribas. Ninguém põe a mão no bolso para tirar 1 centavo enquanto não definir. Ou seja, atrasos gerais por conta de mais uma decisão esdrúxula. Sem dúvida. E todo um prejuízo aqui com essas incertezas que vão ser geradas para o nosso agronegócio, que é um setor vitorioso da economia brasileira. Também pode dar uma travada agora em função dessa penada do Supremo Tribunal Federal. Bom, vamos lá. O resto do fim de semana foi calor, 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 calor. Que calorão, hein? E mais calor ainda para a torcida do São Paulo, né? E para aqueles que secaram o Flamengo. Que festa ontem em São Paulo, hein? Agora, o Flamengo está numa piaba, agora vai trocar técnico, vai... O Flamengo vem tendo aí muitos e muitos problemas seguidos e acabou se tornando, embora os flamenguistas gostem do time, e com razão todo mundo gosta do seu time, mas acabou ficando um time aí que as pessoas torcem um pouco o nariz, né? Então, muita gente torceu aí para o São Paulo no dia de ontem. Na verdade, não torceu para o São Paulo, torceu contra o Flamengo. Fazer o quê? Coisas do futebol, Silmar. Isso aí, Tavinho.
Vamos lá, vamos enfrentar o calor aí. Vamos lá, vamos enfrentar o calor. Um abraço para você e boa semana que está começando. Até amanhã, amigo. Boa semana, até amanhã também.